dizer para você sobre esse nosso trabalho, de apresentar sempre as mensagens dos nossos cultos. Eu sou o pastor Elimar, aqui da Igreja Presbiteriana Central de Frutal, e nós temos aqui na nossa igreja o Ministério Comunica. Esses irmãos desse ministério faz toda a divulgação da nossa igreja, e eles fazem também esse trabalho de divulgar as nossas mensagens na internet. Você que está nos ouvindo, nos assistindo aí pela internet, queríamos te agradecer, convidar você para assistir sempre, para nos acompanhar, e nós aceitamos também as suas opiniões, a sua avaliação. Se você quiser entrar em contato conosco também, você vai encontrar aí o endereço da nossa igreja, e é uma satisfação estar sempre presente aí com você através dessas mensagens gravadas todos os domingos na nossa igreja. Abram suas Bíblias, por favor, no Salmo 131. Salmo 131. Salmo 131. Antes da leitura e da meditação nessa palavra, eu quero reafirmar para você algo que você já sabe, mas eu quero reafirmar. Essa palavra que eu vou ler e vou expor é para você que veio aqui no culto das 8. Então eu queria que você prestasse atenção, que se você está aí com o seu marido, com a sua mulher, que você evitasse de cutucá-lo, como se a mensagem fosse para ele. Ou se um parente seu não veio, você deixasse de pensar que essa mensagem servia para ele. Essa mensagem é do coração de Deus, para o meu coração e para o seu coração. Já que você veio, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, não perca, do princípio ao fim, o que o Espírito vai falar com você nessa noite. Diz assim as Sagradas Letras: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Uma das palavras mais ouvidas nesses últimos dias em que nós estamos vivendo é, sem dúvida nenhuma, a palavra crise. Crise política, crise social, crise na saúde, crise econômica, crise na educação, crise de todos os tipos e em todas as áreas. E é interessante que em meio às crises, as pessoas reagem de diversas maneiras. Essa semana alguém me lembrou de uma palavra que eu já conheci. Disse assim: no meio da crise, muitos choram e outros vendem lenços. Mas uns em meio à crise desesperam, adoecem, cometem loucuras, suicidam. Outros não conseguem viver a crise e começam a ficar mal-humorados. Do trabalho à família é só palavra dura, mal resposta, mau humor. Mas também há aqueles que em meio à crise, eles se acalmam, eles esperam a poeira baixar,
confiando que a crise vai passar e a situação vai melhorar, e eles conseguem viver aquele velho ditado que diz assim: os cães ladram e a caravana passa. Nesse salmo, Davi exprime com muita simplicidade algo que ele aprendeu em sua vida e que nos ajuda em meio às crises. O que nós precisamos entender é que quem está escrevendo o Salmo 131 não é mais o moço Davi, não é aquele jovem forte, disposto, mas é um homem já idoso, experiente na vida, que viveram muitas crises. E eu posso lembrar com você duas terríveis crises que esse homem viveu. Um gigante filisteu estava zombando da sua nação, e nessa época ele era assim um adolescente, que pastoreava o rebanho do seu pai, e aquela nação estava amedrontada, acuada, sem saída. E em meio àquela grande crise, aquele moço enfrenta o gigante Golias, e apenas com uma funda e algumas pedras, ele marcha confiante rumo àquele gigante, e crava-lhe na testa uma pedra, e o filisteu cai por terra, e resolve-se a crise. Jamais adulto, ele sofre uma perseguição terrível, empreendida pelo rei Saul, e ele vive fugitivo do rei, e de repente ele está em uma caverna, e ele tem condições de matar aquele rei, de apunhalá-lo pelas costas. E nós sabemos a história, ele não faz, porque ele é um homem que teme a Deus, e ele supera mais uma terrível crise de perseguição, de morte. E agora ele chega, depois de vencer crises e mais crises, depois de ter formado o seu caráter, depois de já ter experiência na vida e experiência com Deus, ele compõe o Salmo 131. E nesse salmo, Davi mostra para nós como atravessar as crises da vida. Então, se você, semelhantemente a mim, se você está ouvindo o que eu estou ouvindo, vivenciando o que eu estou vivenciando, eu creio que nós temos bons motivos para prestarmos atenção na letra desse Salmo 131. Publica-se na internet e no WhatsApp que quarta-feira o nosso governo vai conquistar as poupanças, semelhantemente ao que já aconteceu, e tem muita gente neurótica com isso. Dizem por aí que nós estamos vivendo uma crise política e que isso vai virar uma revolução interna, e tem gente avisando que nós temos que guardar mantimentos. E pasme, tem gente com a despensa lotada de arroz, de feijão e de óleo, esperando fome no nosso país. Davi então escreve, com experiência, com uma vida serena, e ele deixa para nós 3 dicas importantes em meio às crises. A primeira dica que ele deixa para nós é que em meio às crises, nada de orgulho, nada de orgulho. O versículo 1 ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, parece que não é Davi escrevendo. Esse homem é o rei de Israel,
Esse homem é um monarca respeitado. Esse homem tinha condições de chegar diante de Deus de maneira diferente. Esse homem tinha condições de chegar diante de Deus com seu manto real, com a sua coroa, com seu cetro, e falar assim: escuta aqui, Deus, é o rei de Israel, é o rei do seu povo que está falando. E quem sabe agora reivindicar grandezas, aumento do reino. Mas não, quebrantado, humilde, tranquilo, experiente. Ele chega diante do Senhor e ele faz uma tríplice negação do seu orgulho diante de Deus. Ele fala: não é soberbo o meu coração. Davi está declarando que as suas intenções não são motivadas por um senso de dignidade e merecimento. Ele fala: não é altivo o meu olhar. Davi quebra todo sentimento de presunção, de achar que é mais do que realmente é. Ele diz: não ando à procura de grandes coisas. Davi deixa claro aqui que o seu desejo não é de grandeza, de reconhecimento, de status, mas é de uma vida simples. Ah, meus amados irmãos, nós estamos vivendo num mundo das grandes coisas. Nós estamos vivendo num mundo onde todos os anos publica-se em revistas pelo mundo todo quem são os homens mais ricos do planeta. Nós estamos vivendo num mundo das grandes fortunas, dos grandes feitos, das grandes conquistas, e nós estamos preparando para ver na televisão os grandes recordes das Olimpíadas. E tudo isso tem confundido o pensamento teológico dos crentes. Tudo isso tem feito os crentes confundir a ação de Deus com grandiosidades mundanas. Há que se entender, igreja, principalmente no meio das crises, que o que é grande aos olhos do mundo constitui desprezível aos olhos de Deus. Há de se entender a indagação feita pelo Senhor: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há de se entender que nós somos chamados a viver o evangelho da simplicidade. Há de se entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, aquele que nos deu a vida eterna, ele foi simples do seu nascimento até a sepultura. Há de se entender que o nosso mestre não nasceu em um berço de ouro sendo o rei dos reis, mas ele nasceu em um coxo de animais comerem capim. Há de se entender que quando alguém chegou para ele eufórico dizendo que queria segui-lo, ele alertou a esse discípulo aventureiro dizendo: as raposas têm seus covis onde acolhem os seus filhotes, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. Há de se entender que até a sepultura do nosso Senhor não era dele. Há de se entender, semelhantemente entendeu um homem rico do Oriente, Jó, que perdeu toda a sua riqueza, e com a sua alma diante de Deus, ele diz: eu cheguei aqui nu
e eu vou voltar daqui nu. Em meio às crises, queridos, nós temos que aprender a vida de simplicidade. Em meio às crises, nós temos que entender que se nós temos o que comer e o que vestir, que nós precisamos estar contentes. É isso que diz o apóstolo Paulo. Em meio às crises, nós precisamos tirar da nossa mente essa nojeira que está querendo nos ensinar e entrar dentro da nossa casa. Terminou-se o império e começou a Babilônia. De ostentação, de luxúria, de morte em função de herança. Para ser feliz, para viver em paz, nós não dependemos de nada, a não ser do amor do nosso Deus sendo derramado sobre nós a cada dia. Esse monarca aprendeu isso. Tinha toda a riqueza, tinha o império, tinha o reino, tinha o poder, mas ele chega diante do Altíssimo e diz: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, eu não procuro grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Em meio às crises, queridos, em segundo lugar, nós precisamos aprender o seguinte: nada de ansiedade. Nada de ansiedade. Ele continua dizendo no versículo 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Quem é mãe, pai aqui sabe o que é uma criança que só alimenta do peito materno quando está com fome. E os homens aqui que ajudaram a criar os seus filhos sabem do que eu estou falando. De vez em quando eu levantava e tentava fazer os meninos sossegarem, no sentido de dar um descanso para a Liliane, mas não tinha jeito, eu não tinha peito, e eles choravam, e a única saída era acordá-la. E então ele pegava, abocanhava o peito, e sugava, e mamava, e suava a testinha. E de repente ela amolecia. E era a cena mais linda. Ver aquela criança agora, que estava agitada, eufórica, que nada fazia sossegar, quieta, dormindo um sono profundo. A impressão que a gente tinha que nem uma bomba acordava daquele sono tão gostoso, depois que ela desmamava-se no peito. A tendência da nossa alma, queridos, quando nós enfrentamos crises, é de reclamar, é de murmurar, é de lamentar, é de xingar os governadores, é de falar mal das autoridades. E se avançarmos um pouco mais, é de querer quebrar tudo. E aqui nós presenciamos Davi travando uma batalha contra os seus sentimentos de ansiedade. Não foi fácil para esse rei valente, guerreiro, impetuoso muitas vezes. Ele expressa para nós um trabalho árduo que ele fez com a sua alma. Ele diz: eu fiz calar
e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Eu não sei o que ele fez, eu não sei qual foi o exercício que ele fez, o que ele falou, mas isso não foi automático, não. Ele diz: eu fiz calar a minha alma. Uma das coisas que nos atinge quase de imediato em momentos de crise, principalmente de crise econômica, financeira, é a nossa tranquilidade, é a nossa paz. Nós já somos uma sociedade inquieta, tensa, nervosa, neurótica, ansiosa. E essas características se agravam muito mais quando nós estamos passando por dificuldades. Parece que quanto mais nós sofremos, menos nós confiamos. A ansiedade aflora em nós quase que de forma incontrolável, e quando nós estamos conta, muitas vezes nós estamos estressados no consultório psiquiátrico e tomando Rivotril. Meu filho, é preciso fazer sossegar a sua alma, como se aquieta a criança desmamada nos braços da sua mãe. E é interessante que quando nós sossegamos o nosso ser nas mãos do Pai, automaticamente nós somos inundados pela paz proporcionada pelo Filho que nos diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Calma. Em terceiro lugar, em meio às crises, nada de desespero. O salmista encerra o salmo dizendo: espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Não tinha jeito melhor do salmista encerrar esse salmo do que esse, onde ele fala: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quando nós lemos o Salmo 33, lá no versículo 20, o salmista diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Quando nós lemos o Salmo 121, no versículo 1 e 2, nós encontramos: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como nós temos dificuldade de esperar no Senhor, e como o Senhor gosta desse tratamento da espera. O Senhor é contra o imediatismo. O Senhor gosta de tempo, de espera, de calma, de tranquilidade. E esta é a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Espera. Espera no Senhor, desde agora e para sempre. Como eu disse, eu tenho um objetivo nessa palavra, nessa noite, para o meu coração e para o seu coração. Nós não podemos viver como se nós não tivéssemos Deus. Nós não podemos embarcar nessa com a turma que está chorando. É muito melhor nós estarmos no time que vende os lenços. É melhor
nós colocarmos a nossa alma para sossegar nos braços do Senhor. É melhor a gente não desesperar. É melhor nós usarmos esse momento de crise de uma forma positiva. Quem sabe é o momento das famílias reunirem, parar de ver o Império Babilônico e nós fazermos reuniões de oração às 8 horas da noite todos os dias na sala das nossas casas. Não no sentido de reivindicarmos nada para Deus, mas no sentido de nós chegarmos na presença dele dizendo: os nossos olhos não são altivos, nós não estamos à procura de grandes coisas, nós queremos que o Senhor nos conceda um coração de paz numa vida de simplicidade. Nós queremos confiar no Senhor. A palavra do Senhor nos conta que Israel estava sendo governado por um rei bom, temente a Deus, e foi uma época de muita prosperidade na nação de Israel. Esse rei começou a governar quando ainda muito criança, e ele governou por 53 anos sobre a nação de Israel. E ele governou por 53 anos sobre a nação de Israel. Mas como todos os mortais, chegou o dia da morte do rei Uzias. Foi uma época de pranto, de luto, de desconforto, de crise em meio à nação de Israel. E a palavra do Senhor diz que então, em meio àquela desolação, o profeta Isaías foi ao templo. E ali no templo ele teve uma experiência gigantesca com o Senhor. E o Senhor se apresenta para ele assentado em um alto e sublime trono. E o trono estava rodeado pelos seus anjos. Esses anjos tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E naquele momento então de desolação, o Senhor comunica com aquele profeta que apesar do rei não estar no trono porque ele estava na sepultura, a nação estava sob controle. A nação estava sobre os olhares daquele que se assenta no alto e sublime trono. É mistério que entendamos isso, queridos. Aconteça o que acontecer, há aquele que está sentado no alto e sublime trono. Aconteça o que acontecer com a nossa nação, o Senhor tem o controle em suas mãos. É mistério, sossego, calma, oração, esperança no Deus de Israel, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, muito obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco. Ó Deus, ajuda-nos a sairmos daqui com essa mensagem gravada nos corações, uma mensagem de sossego para as nossas almas, uma mensagem de esperança no Senhor, de confiança que as Tuas mãos poderosas estão dirigindo o nosso destino. Não sabemos, Deus, se teremos os nossos dias longos, compridos, curtos aqui na terra, mas nós sabemos que a nossa alma descansa sempre no Senhor. Fica conosco no decorrer desta semana, Deus.
com os meus irmãos que precisam, Senhor, do comércio funcionando bem. Tem misericórdia, Senhor. Cuida da vida deles e faça as suas almas sossegarem nos teus braços. Dos nossos irmãos, ó Deus, que militam em meio à política, em meio, ó Deus, aos setores econômicos da nossa sociedade. Tem misericórdia, Senhor. Faça com que eles possam esperar no Senhor e ter alento no Senhor. Aos nossos irmãos, ó Deus, que estão desempregados, tem misericórdia deles, ó Deus. Abra portas, faça milagre na vida deles, mostra o teu poder e a tua força. Retira de nós, ó Deus, esse foco de crise e guia-nos pelo foco da esperança eterna no Senhor. Nós oramos com gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus Pai, o amor indizível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, agora e até aquele dia glorioso da volta do nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém e amém.